Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Bianca Benedicto e para você que ainda não me conhece, eu sou economista, estudante de doutorado na área de economia e finanças e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, na verdade, uma continuação daquilo que a gente vem tratando em outros vídeos, né? É um resumão dos padrões de candles baixistas. Então, aqui no canal você também consegue encontrar outros tipos de padrões específicos, por exemplo, os dojis, entre outros, tá? E os padrões altistas. Mas nesse vídeo aqui a gente vai tratar especificamente dos padrões baixistas. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar seu like para fortalecer essa iniciativa que eu tô tendo em entregar esse tipo de conteúdo, em gravar esse tipo de vídeo aqui para vocês, né? E também para poder te auxiliar, continuar te auxiliando na sua jornada aí no mercado financeiro, tá bom? Então, já deixa seu like, já se inscreve e bora lá aprender sobre os padrões de candles baixistas. Esses são os 10 padrões que nós vamos analisar, particularmente são os que eu considero os mais interessantes, de média e alta confiabilidade. Então, bora analisar os padrões de candles considerados baixistas. E o primeiro que nós vamos analisar, ele chama estrela cadente. É um padrão que sugere, né, que o mercado está se aproximando de um topo. É um candle caracterizado pelo pequeno corpo e uma longa sombra superior. Além disso, a gente consegue observar um gap formado em relação ao candle anterior, aí da sequência. Bom, em relação aos critérios de reconhecimento desse candle, a gente observa primeiro que o mercado é caracterizado pela tendência de alta, depois, né, o primeiro dia é definido com um candle branco, com pouca ou nenhuma sombra nas suas extremidades, e aí já no segundo dia, ou no segundo momento do mercado, é aberto um gap de alta, seguido por um outro candle com um corpo pequeno e uma longa sombra superior. A cor do candle, nesse caso aí, não é relevante, e a sombra do segundo candle deve ter, no mínimo, o dobro do tamanho do corpo real desse candle. E o que a gente consegue tirar de informação desse padrão? Basicamente, pessoal, o mercado ele abre perto da mínima. Então, durante a sessão, os preços eles acabam tendo uma alta considerável, como a gente consegue ver por essa sombra superior do candle, que é bem alongada. E depois, em um certo momento, esse preço cai e volta aí a fechar perto do preço de abertura. Em outras palavras, né, os vendedores eles acabam exercendo essa pressão de venda e que não é sustentada pelos compradores. Lembrando que uma estrela cadente ideal, então, ela tem o corpo real acima do corpo real do primeiro dia, o que forma esse gap que eu falei para vocês. E a confirmação, ela se dá no terceiro candle, no terceiro momento aí do mercado, e ela é necessária para ter a certeza, né, que a tendência de alta, no caso, foi revertida. O próximo padrão que a gente vai estudar é o arame de topo. Esse padrão nada mais é do que o inverso do arame de fundo que a gente estudou anteriormente nos movimentos altistas. Eu vou deixar para vocês o card aí dos padrões altistas para vocês poderem conferir depois. Mas basicamente, nesse padrão, o arame de topo, a gente vai ter primeiro um candle branco, né, aí no topo de uma tendência. Então, o mercado é caracterizado pela tendência de alta. Então, o primeiro candle do dia, ou desse momento que você vai estar trabalhando, é um candle branco de alta. E aí, no segundo dia, a gente vê já um candle negro. E esse corpo, ele é completamente engolido pelo candle anterior. Mas vale ressaltar também que essas sombras desse segundo candle negro, elas não devem estar necessariamente contidas no primeiro candle. Podem estar, mas não é obrigatório. E o que a gente consegue tirar de informação daí, né, de explicação? Então, a gente vê inicialmente um candle com um corpo branco bem alongado, mas logo em seguida a gente vê um corpo negro de queda que já começa a indicar uma certa insegurança, né, em relação à vitalidade daquele corpo branco anterior. E isso vai indicar que a força de alta enfraqueceu e agora uma inversão de tendência é possível. No engolfo de baixa, a gente vai ter um padrão caracterizado por dois candles. Então, o primeiro, ele vai ser um pequeno candle de alta. Já o segundo candle aí desse padrão, ele é um longo candle de baixa. E ele vai abrir acima e ele vai fechar abaixo do corpo do primeiro candle.
Então, em termos de critérios de reconhecimento, inicialmente é um mercado caracterizado pela tendência de alta. A gente vai ver então um candle branco no primeiro dia, no primeiro momento do mercado, depois um candle negro que encobre totalmente o corpo real desse candle anterior branco. O que a gente consegue tirar de informação, de explicação desse padrão? Primeiro, que o volume de compra ele diminui bastante, então o que reflete essa queda, essa redução aí no aumento dos preços. E essa mudança na força compradora, ela vai refletir o ânimo do mercado. Ou seja, nesse momento, os vendedores passaram a exercer uma pressão maior, empurrando os preços para baixo. Outro fator importante, gente, é que o tamanho do corpo do candle importa. Na verdade, o primeiro candle de alta branco, nem tanto, ele pode até ser um doji, mas o segundo, ele sim, vai ter que ter um corpo longo que envolva todo o primeiro candle, né, o candle anterior. E esse fato, então, ele vai mostrar a perda da força compradora e o aumento da força vendedora ao longo aí desse corpo negro no segundo momento do mercado. E é bom ficar também atento ao volume desse segundo dia. Quanto maior o volume, maior será a pressão vendedora e, consequentemente, mais longo vai ser esse candle. O bloqueio avançado, ele vai ser um padrão caracterizado por 3 candles de altas consecutivas, sendo que cada candle ele vai ter o seu preço de fechamento acima do preço de fechamento do candle anterior. E esse padrão de bloqueio avançado, ele vai ser muito semelhante ao padrão dos 3 soldados brancos. Então, quem assistiu os vídeos sobre os padrões altistas, vai lembrar disso daí. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar o card aí para vocês conferirem depois. Em termos de critérios de reconhecimento, o mercado ele é caracterizado por uma tendência de alta. A gente vê 3 candles de altas consecutivas, em que o preço de fechamento ele vai estar sempre acima do candle anterior. A abertura também de cada candle, ela vai estar contida dentro do candle do dia anterior. E conforme esses dias vão se passando, né, os candles eles se tornam cada vez menores, mas as suas sombras aumentam. Então, o que a gente consegue observar? Que tem essa tendência de alta, surgem esses candles de altas, mas mostra esse enfraquecimento da força compradora por conta dessas longas sombras. Então, principalmente nos últimos 2 dias, são mais significativos, né? Porque o tamanho desse corpo real, ele encolhe e o que vai se destacar aí são as suas sombras. Ou seja, são candles caracterizados por não conseguir sustentar esses preços a níveis altos. Então, os preços voltam a cair aí, no caso, e fechar mais próximo ali da abertura. De modo geral, né, essa avaliação em relação à reversão dos níveis de preço se dá de fato por esse bloqueio em relação à elevação dos preços anteriormente observados. A estrela tripla de topo, ela é um padrão um pouquinho mais rara do que os que a gente está vendo até agora, e ela é formada por 3 dojis. Basicamente, o mercado ele vem numa tendência de alta, a gente vê esses 3 dojis consecutivos, sendo que o segundo ele vai estar acima do primeiro e do terceiro. Em termos da explicação desse padrão da estrela tripla de topo, né? O que acontece? Então, o mercado ele vem nessa caracterização de alta e ele demonstra uma fraqueza, uma indecisão em relação aos compradores e vendedores, né? Esses dojis, a gente consegue observar que o preço de abertura e fechamento são muito próximos ou são iguais, né? Por isso que tem essa retinha. E a variação é muito pequena. Então, o segundo candle, ele já mostra que o mercado está perdendo essa força, né, rumo à tendência principal. E já o terceiro, os preços mais baixos, né, vai anunciar esse fim dessa tendência. E alguns fatores importantes, a gente consegue confirmar com o próximo candle, né, negro, para ter uma maior assertividade aí da reversão da tendência. O homem enforcado é um candle que a gente analisa isoladamente e que ele vai indicar uma reversão da tendência. É um padrão muito semelhante ao martelo que a gente viu na tendência ali altista, mas ele vai diferir porque no martelo ele aparecia num fundo, depois de uma sequência de baixa para reversão altista. Nesse caso, o homem enforcado ele vai aparecer no topo, depois de uma tendência de alta, sinalizando uma reversão para baixa, né? A cor desse candle não é relevante e conforme, né, os critérios de reconhecimento, a gente consegue observar aqui.
Esse homem enforcado, né, esse padrão, ele vai ter um pequeno corpo na sua parte superior e a sua extremidade inferior, ela vai ser caracterizada por uma sombra bem alongada, com o dobro do tamanho do seu corpo no mínimo, tá? E não há sombras na parte superior ou as sombras são muito, muito pequenininhas. Em termos de explicação, o que esse padrão traz de informação pra gente? Então, primeiro o mercado vem avançando quando se depara aí com esse homem enforcado, né, com esse padrão. O que vai sinalizar pra gente que a pressão de venda, ela tá começando a aumentar. E essa longa sombra inferior, ela vai indicar que os vendedores empurraram os preços para baixo durante a sessão e mesmo que os compradores tenham recuperado, né, esse preço e fechado ali mais acima, é uma advertência de que os vendedores, eles estão ali mostrando certa força para empurrar os preços para baixo. No padrão chute de baixa, o primeiro candle, ele é caracterizado pelo padrão Marubozu branco. Tem um vídeo aqui no canal que trata só desse padrão, que basicamente ele não vai ter as sombras nem superior e nem inferior. O segundo candle, ele abre abaixo do corpo do primeiro e forma um gap entre eles. Esse segundo candle também é o Marubozu, mas é um candle negro. O interessante aqui desse padrão é que, diferente dos outros, o chute de baixa ele não vai necessitar de uma tendência inicial ali pré-estabelecida, ou seja, esse padrão pode aparecer tanto numa tendência de baixa ou numa tendência de alta, mas o que a gente precisa observar é que o primeiro candle ele vai demonstrar essa euforia por parte dos compradores, que vem os preços subindo cada vez mais, acontece algum fator no mercado, seja uma notícia, algum fator exógeno, externo ao mercado, que faz com que esse rumo da tendência mude e os preços passem a cair. É um padrão considerado confiável, só que a gente tem que prestar atenção para esse segundo candle longo e negro e esse gap que existe entre eles. O padrão BB abandonado de baixa, ele vai ser composto por 3 candles, sendo que o candle do meio, ele é um doji que está acima das máximas dos outros 2 candles e também vai possuir um gap entre eles. Então, basicamente, a gente tem um primeiro candle branco e longo, o segundo candle sendo um doji com um gap de alta em relação ao anterior e o terceiro dia, o terceiro momento do mercado é um candle negro que abre abaixo das sombras do segundo dia, né, também formando esse gap. Em termos de leitura desse padrão, o que a gente observa é que o mercado aparenta uma tendência de alta marcante por conta desse candle branco longo no primeiro dia, no primeiro momento. Depois, o preço do ativo dá sinal de que a tendência vai continuar por conta desse gap, porém o volume de negociação é muito baixo e acaba ocorrendo essa pequena variação do preço do pregão por conta desse doji, né, que o preço de fechamento é igual ao de abertura. Aproveitando para fazer um parênteses aqui, no canal tem um vídeo que trata especificamente desse tipo de padrão, né, os dojis. De modo geral, eles têm essa semelhança em relação à pequena variação entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Então, o doji, ele vai representar essa indecisão do mercado. A gente não consegue ter uma clareza se é a força compradora ou a força vendedora que está exercendo uma pressão maior sobre os preços. E essa tendência, ela vai se confirmar no próximo candle negro, indicando que essa reversão aconteceu. A estrela da tarde também é um padrão de reversão composto por 3 candles e bem parecido lá com o padrão anterior que nós analisamos, o BB abandonado de baixa. Então, o primeiro candle ele vai ser branco e longo, o segundo ele vai estar localizado acima do preço máximo do primeiro dia e ele vai possuir um pequeno corpo real e a sua cor não é relevante, pode ser branco ou negro. Então, ao invés de ter um doji, como existe lá no BB abandonado de baixa, aqui nós temos um corpo real pequeno. E aí no terceiro candle ele vai abrir com uma lacuna, né, de diferença em relação ao segundo e ele vai ser um candle de baixa, com o preço de fechamento dentro do corpo do primeiro dia. O padrão 3 corvos negros, ele surge após uma longa tendência de alta e é um forte indicativo da mudança dessa tendência, porque ele é constituído por 3 candles de baixa, onde o preço de abertura de cada um é cada vez menor se comparado ao candle anterior. Ou seja, a abertura ela vai estar contida dentro do corpo do candle anterior. Geralmente acontece, né, quando o mercado sobe bastante e ele já não consegue sustentar esse preço aí no topo
topo. Então os vendedores eles começam a realizar ali os seus lucros, encerrando as suas posições e consequentemente empurrando os preços cada vez mais para baixo.